Bom dia, oitavo A. Hoje é segunda-feira, né? Dia 22. Nós vamos continuar aí com o nosso conteúdo. Antes disso, pessoal, na última aula eu deixei uma atividade para vocês fazerem, né? Dei um prazo para essa atividade. Pessoal, essa atividade ela pode ser feita, que é a atividade da unidade 2, né? Toda atividade da unidade 2. Ela pode ser feita na apostila, vocês podem tirar foto e mandar no meu privado, tá? Sem problema nenhum. Então, pessoal, nós vamos aí na página 330, onde está falando aí sobre a intensificação do efeito estufa. Então, nós vimos, né, eu expliquei para vocês na aula anterior, que efeito estufa, ele é um fenômeno natural, tá? E ele é essencial, né, para que haja o equilíbrio da temperatura sobre o planeta Terra, certo? Só que o que está acontecendo? Estão se falando muito, os cientistas falam muito sobre efeito estufa, porque o homem, né, o ser humano, ele está liberando na atmosfera muitos gases tóxicos que estão fazendo com que esse efeito estufa seja intensificado, ou seja, aumente muito, e com isso aumenta a temperatura do planeta, né? Efeito estufa é exatamente isso, o aumento da temperatura no planeta, né? Então, nós vamos ver aí como que esse efeito estufa está se intensificando, tá? Então, ele está dizendo lá que antes da interferência antrópica, lembrando que interferência antrópica é toda interferência causada pelos seres humanos, tá? Então, antes dessa interferência antrópica, na emissão de gases da atmosfera, esses gases do efeito estufa, eles ocorriam apenas por meios naturais, né? Então, e aí ocorria o quê? Um maior equilíbrio entre a radiação que entrava na atmosfera e a que saía dela, tá? Então, como eu acabei de dizer, o efeito estufa, fenômeno natural e essencial. Então, havia aí um equilíbrio, tá? Na temperatura do nosso planeta. Aí, com com essa interferência antrópica, ou seja, os seres humanos passaram a usar muito mais combustíveis fósseis, tá? E esses combustíveis fósseis estão aumentando a quantidade de gases do efeito estufa, tá? Então, aí ele está dizendo lá, página 331, pessoal. Ele está dizendo lá que o gás que apresentou um aumento a nível, sim, preocupante foi o CO2, ou seja, é o dióxido de carbono, né? E ele vem do quê? Atividades industriais, quantidade de veículos, né? Que a cada ano aumenta, tá? Em todo o mundo. Então, isso daí, esses veículos usam o quê? Combustível fóssil, né? Portanto, aumenta aí a emissão desses gases, tá? E o preocupante realmente é o dióxido de carbono, tá? Anualmente, a combustão desses combustíveis fósseis, eles emitem toneladas de CO2 na atmosfera, tá? E em virtude disso, né, a capacidade de absorção do dióxido de carbono pelas plantas acaba sendo reduzida, né? Porque as plantas, elas absorvem o dióxido de carbono durante a fotossíntese, né? Então, a fotossíntese acaba tendo grande importância, né, nesse controle desses gases, tá? Na atmosfera. E aí, mais uma vez, o homem não deixa que isso aconteça, provocando o desmatamento, né? Então, uma saída seria o aumento das florestas, mas o homem faz o contrário, né?
desmatamento, que vai reduzir a quantidade de CO2 absorvida e faz esses níveis na atmosfera serem reduzidos, tá? Porque se aumentasse a quantidade de vegetação, a vegetação consome o CO2, então iria diminuir esse CO2 na atmosfera, né? As plantas consomem através da fotossíntese. Um outro gás aí, pessoal, é o gás metano, né? O CH4 e o óxido nitroso. Eles também tiveram um aumento na atmosfera. O metano, naturalmente, ele é emitido pelos animais ruminantes, né? Eu falei sobre isso com vocês, acho que na aula anterior. Pelos animais ruminantes. E aí, o que acontece? Com o aumento da pecuária, né? Ou seja, aumentou a quantidade de gado, né? Aumentou muitas vezes essa quantidade de gado, portanto, vai aumentar também o metano, né? Porque o metano, naturalmente, ele é produzido por esses animais que são ruminantes, tá? E aí, o que vai acontecer? A geração do gás, né, vai ser maior, né? Vai gerar mais gás, né? Um outro fator, o aumento da produção de metano, é a liberação de esgoto e o descarte de lixo, tá? Sem o tratamento adequado. O lixo vem sendo descartado sem aquele tratamento adequado, tá? Em relação ao óxido nitroso, ele é emitido principalmente pela agricultura, como na utilização de fertilizantes nitrogenados, né? Que nós sabemos que o nitrogênio, ele é importantíssimo, né? No desenvolvimento das plantas. Então, existe fertilizantes que eles são nitrogenados, ou seja, eles são à base de nitrogênio, tá? E a utilização desses fertilizantes vai aumentar a produtividade das plantações, mas aumenta também a emissão do gás metano, tá? Então, uma coisa vai levando a outra, tá, pessoal? E, infelizmente, são atividades que o governo não vai fazer nada, ninguém vai fazer nada para diminuir, porque por questões econômicas, né? Então, ele está dizendo ali que além do metano que o gado libera naturalmente da digestão, né? Outros gases do efeito estufa estão presentes nas atividades de pecuária e na produção de alimentos, o que agrava esse problema, né? O gado precisa se alimentar da ração, né? O que exige o cultivo de grãos em áreas bem extensas. O grão colhido é transportado e industrializado para se tornar ração. O gado, depois de abatido, é refrigerado e transportado para do local de abate até chegar ao consumidor final, mais uma vez produzindo esse gás, porque o transporte, né, vai utilizar o meio de transporte vai utilizar combustíveis fósseis. Então, esses processos consomem uma considerável quantidade de combustível, que é grande emissor de gases do efeito estufa. Então, veja aí que uma atividade leva a outra e elas juntas vão fazer o quê? Emitir mais gases na atmosfera, né? Então, existem algumas atitudes, né, que auxiliam na redução desse problema. Quais seriam? Mudança dos hábitos alimentares, ou seja, com introdução de outro tipo de proteína na alimentação, né, além da carne bovina, poderia ser o frango, né, ou a proteína vegetal, tá? Um outro fator é priorizar o consumo de carne produzida na região onde se mora, ou seja, produziu aquela carne ali, né? Distribuir ela em locais próximos, né? Mercados próximos, porque você vai ter menos uso do combustível para o transporte, né? E
você vai acabar diminuindo a emissão desses gases, tá? Pode-se também fazer o quê? Utilizar tecnologias capazes de captar o gás metano, né? Dos excrementos bovinos, ou seja, produzindo, aí captando esse gás metano, é possível produzir a energia com eles, tá? Aí ele está dizendo aí, o aumento dos gases do efeito estufa interfere na quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Claro, por quê? Maior retenção de calor, né? Vai estar mais quente por causa dos gases do efeito estufa. Maior evaporação de corpos d'água, né? Lembrando que corpos d'água, qualquer reservatório de água, né? Rios, lagos, lagoas. Então, vai ter maior evaporação dos corpos d'água e transpiração dos seres vivos, né? Com mais vapor d'água na atmosfera, mais intenso vai ser o efeito estufa. Então, lembrando que uma atitude vai levando a outra, né, pessoal? Essa parte é onde ele está falando lá sobre o desenvolvimento industrial, né, que leva a essa aos gases, né? A revolução industrial, vocês vão ver isso daí, pessoal. A relação entre revolução industrial e efeito estufa no planeta Terra, vocês vão estudar isso daí em história, tá? Então aí vocês vão saber mais sobre isso. Lá na página 332 é uma experiência, mas infelizmente não vamos fazer, né? Porque vamos esperar voltar, se der pra gente fazer, a gente faz. Ele está falando aí agora, pessoal, sobre as mudanças, página 333. Ele está falando aí sobre as mudanças climáticas globais. Então, temos de aquecimento global, né? Lembrando, pessoal, que não é só o fato da redução desses gases, só a redução desses gases não iria resolver o aquecimento global, pessoal. Isso daí é interesse que as nações todas deveriam se unir e se preocupar também com as formas de retirar esses excessos de gases da atmosfera, tá? E uma forma, fala, mas retirar como que vai retirar esses gases poluentes da atmosfera, os gases de efeito estufa? Um processo muito simples, mas que não é vantajoso, né? O aumento das áreas florestais, tá? Quanto mais floresta você tiver, mais essa floresta vai usar esses gases, vai diminuir o efeito estufa. Isso teria que ser uma ação conjunta, né? Porque não adianta somente diminuir esses gases. Vamos colocar menos gases poluentes na atmosfera. Mas vocês têm que ter, teria que ser feito, tá? Uma retirada desse que já está na atmosfera. E só vai conseguir retirar se reflorestar, tá? Então, florestas é a melhor coisa. Então, vamos ver aí, continuando. Mudanças climáticas globais. A gente vê aí que é crescente a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, fez com que cientistas notassem que a temperatura média no planeta passou a ser mais elevada em relação a medições realizadas em anos anteriores. Isso a gente vê sempre aí na mídia, né, pessoal? A gente sempre está ouvindo falar aí. A maior absorção dessa radiação infravioleta, a irradiação sobre a superfície terrestre, pessoal, que é o chamado aquecimento global, né? A temperatura média aumenta, causando essas mudanças climáticas, e isso daí, esses fatores aí é que é chamado de aquecimento global, tá? Nos últimos estudos aí, pessoal, os cientistas mostram que
nos últimos 100 anos, o planeta aqueceu em média 0,6 graus Celsius. Parece pouco, né? 6 graus, 0,6 graus Celsius. Mas é muito, pessoal. Em termos de temperatura do planeta, é muito. Em 100 anos é muita coisa, tá? Mas mesmo assim, os cientistas confirmando esses dados, ninguém fez nada, entendeu? E aí o que que acontece? Só foi aumentando, certo? Vai aumentando essa temperatura. Ninguém faz nada, os cientistas estão alertando, mas nenhum país resolve fazer nada, quer dizer, continuam emitindo esses gases e o aquecimento continua aumentando, né? A cada dia. Esses gases de efeito estufa, eles são assim, fazem parte da atmosfera normalmente, tá? E na realidade as autoridades não estão nem aí em dizer se tá nem aí, eles fazem parte disso daí, é a revolução industrial, isso é um bem necessário, né? Ou seja, é um mal necessário, né? Então, não tem como fazer nada. Porque não tem um consenso entre esses cientistas, né? Alguns cientistas, eles declaram que as alterações nas temperaturas globais são ocasionadas naturalmente e ocorreriam mesmo sem interferência antrópica. Alguns cientistas dizem isso, mas a maioria já provou que a interferência antrópica que realmente causa esse efeito estufa, tá? E aí existe a ONU, né? Dentro da organização da ONU, dentro da ONU existe a organização científico-política, né? Ela foi criada em 1988, tá? E o objetivo dela é reunir e divulgar as informações mais recentes sobre as mudanças climáticas do mundo, né? E de acordo com essa organização aí, o cenário assim mais otimista referente às temperaturas globais prevê um aumento de 0,3 graus Celsius a 1,7 graus Celsius de 2010 até 2100. Ou seja, é muita coisa, né, pessoal? Isso já, ele estava falando ali de 2010, né? Nós já estamos em 2020. Então, nesses 10 anos aí, já passamos, há muito tempo que nós passamos desses 0,3 graus, tá? Então, é assim muito preocupante. Existem pesquisas, né? Como todas as áreas, o pessoal está sempre fazendo pesquisa, né? Os cientistas são sempre atentos com o que acontece no nosso planeta, né? Então, existem pesquisas que não atribuem esse aquecimento global à interferência antrópica. Como eu já disse ali, tem cientistas que acham que não tem nada a ver a ação do homem com esse aquecimento, tá? Eles acham que é um processo natural do planeta Terra, mas a maioria pensa o contrário. Nessa mesma página aí você tem um jogo rápido. Ele diz lá: relacione as informações das opções A, B e C com os espaços indicados a seguir. A. Absorve a radiação infravermelha irradiando-se em vários ângulos. Isso daí é o gás do efeito estufa. Então, lá no gás do efeito estufa, você vai colocar a letrinha A. B. O excesso de absorção dos raios infravermelhos aumenta as temperaturas atmosféricas além do normal. Mudanças climáticas globais, né? É a B. E a C ficou efeito estufa, né? Lá, a absorção dos raios infravermelhos e a irradiação de parte deles de volta à Terra são ações que causam aquecimento e a manutenção da temperatura da superfície terrestre. Então, o C é efeito estufa. Continuando aí, pessoal. Existe o quê?
as consequências, né? Então, nós falamos aí sobre esses gases que são lançados na natureza, o que ele pode causar, né? Então, vamos ver aí as consequências disso daí, tá, pessoal? Quais são as consequências disso daí? Existem informações, pessoal, que não são verdadeiras, não está entre essas consequências, como a camada de ozônio. O buraco que existe na camada de ozônio não tem nada a ver com a consequência do efeito estufa, tá? É um problema diferente. Camada de ozônio, o buraco da camada de ozônio e o efeito estufa são totalmente diferentes, tá? Não tem a ver com o aquecimento daqui do... Tá, então as consequências das mudanças. Ele diz aí que algumas consequências já podem ser sentidas e estima-se que muitas outras ainda estão por vir, mesmo que as ações para as combater sejam iniciadas imediatamente. Então, isso cabe aqui a nós, né? A gente que tem que decidir quais são as consequências que serão mais ou menos intensificadas de acordo com a nossa tomada de atitude, né, pessoal? Se a gente tiver uma atitude contra isso daí, a gente diminui. Se a gente tiver uma atitude de, não tô nem aí, vai continuar aumentando. Ou pior, a gente pode contribuir, né, e muito para esse aumento. Então, vamos ver aí algumas consequências, tá? Disso daí, pessoal, tá? Antes de eu começar aí, deixa eu explicar para vocês que tem uma parte aí que ele está falando sobre acidificação dos oceanos, tá? Que seria o quê? Tornar essas águas dos oceanos ácidas, né? Então, pessoal, essa parte aí, a acidificação, ela envolve várias reações químicas, tá? E reações químicas vocês vão ver no 9º ano, certo? Agora no 8º vocês vão ter, acho que na unidade 3 e 4, uma introdução à química, mas essa parte de acidificação são reações químicas. E as reações químicas vocês vão começar a ver lá no 9º ano, tá? Então, nós vamos ver aí, pessoal, as consequências, né? Começando aí pelo derretimento de geleiras. A gente sabe que tem até um esquema aí mostrando a diferença da cobertura de gelo sobre o Ártico, né? Nos anos de 1984. Olha a quantidade que tem aí de gelo. Depois, em 2012, bem menor, né? Ou seja, o derretimento de geleiras, né? É um problema muito sério, porque eles vai aumentar os oceanos, né? Os oceanos vai aumentar o mar vai chegar mais próximo dos locais onde tem as casas, tal, ou seja, vai aumentar enchente no litoral. Então, derretimento de geleiras é assim uma das consequências, né? Aí ele diz lá: com maiores temperaturas, as geleiras de todo o mundo estão derretendo e causando graves alterações nos ecossistemas, em especial no Ártico. Estima-se que, em algumas décadas, o gelo não exista mais no Oceano Ártico. Já imaginou isso? Se não existir mais lá no Oceano Ártico esse gelo, vai ficar difícil, né? Então, nós vamos ver, na próxima aula, vamos continuar vendo aí quais são essas consequências, tá, pessoal? Para a gente poder entender melhor cada uma delas, tá? Por hoje é só, então. Beijo a todos. Não esqueça de mandar no meu privado as atividades da unidade 2. Vale nota, pessoal, de 0 a 10.